sobre escrever. Eu acho que produtividade nem tanto. Mas eu tento ser sincera ao máximo porque eu não quero ser o tipo de pessoa que coloca metas irrealistas. Entendeu? Então, pra isso, eu vim aqui falar de uma coisa que eu quero fazer. E que se você quiser fazer também, fica a seu critério. Que no caso é um reset. Eu acho que é assim que se fala. Enfim, eu quero reprogramar a minha vida. E eu sei que parece muito papo de coach, mas gente, eu tava... Não tem uma palavra muito agradável pra definir isso, então vou usar surto depressivo. E aí eu estava pensando nisso enquanto eu tava assistindo um vídeo do YouTube, porque eu sei que todo mundo fala que o YouTube não é pra você assistir vídeos curtos, né? Mesmo que tenha o YouTube Shorts. E aí a gente usa os vídeos longos. E eu tava usando os vídeos longos, mas o que acontece? Eu estava assistindo os vídeos de gameplay do Mine, e não tem nada demais. Mas o fato é que eu estava tentando, tava assistindo o vídeo, mas eu senti que não estava sendo suficiente. Eu não estava prestando atenção, eu não estava realmente assistindo o vídeo. E não era nenhuma coisa que eu queria, eu só deixei, sabe, rolar, o vídeo passar e passar. Que nem quando eu quero alguma coisa de fundo, enquanto eu faço alguma coisa, sabe? Eu tenho o hábito de limpar a casa e às vezes eu assisto alguma coisa. Então, pra encurtar, eu tava tentando decidir o que é que eu ia assistir. E eu encontrei um vídeo do Baguete, que ele postou bem recentemente, inclusive, acho que tem uma semana, uns 8, 9 dias, sei lá. E no vídeo, que inclusive eu tava procrastinando pra assistir, ele falava como se tornar um autodidata. E ele já falou muito sobre isso, né, sobre ser autodidata, e eu acompanho, de certa forma, algumas pessoas falam sobre isso. E assim, eu acho que eu já ouvi muito sobre isso, sobre ser autodidata, sobre ser um polimata. Não que eu ache ruim nem errado, mas eu acho que eu já sei tudo que eles vão falar, entendeu? Já consumi todos esses conteúdos. Então, quando eu vi o vídeo do Baguete falando sobre isso, falei, pô, não quero assistir porque eu já sei. E, de certa forma, quando eu assisti, eu já sabia, tanto que teve uma história que ele já contou, e eu sabia qual era essa história. Mas aí, eu assisti mesmo assim, porque era melhor do que assistir a gameplay. E em um dado momento, ele falou sobre o uso do ChatGPT, que era uma coisa que eu já estava pensando. Ele falou sobre as pessoas que usam inteligência artificial e como isso atrofia o cérebro. Isso eu já sei, gente, eu já tenho noção disso. Mas aí, assim, eu terminei o vídeo, eu consegui assistir o vídeo todo sem pegar no celular, que era o meu objetivo, porque, gente, eu tava desistindo de assistir, tava só de fundo o barulho. E aí, pô, eu tive uma reflexão, que eu já tinha pensado sobre isso. E, basicamente, pra encurtar muito a história, porque, assim, eu gravei vários áudios pro meu amigo, inclusive áudio de 8, 9 minutos, pra ele, falando toda a minha reflexão, mas não só essa reflexão, mas outras coisas que antecederam, porque eu fiquei falando Enfim, eu fiquei falando de muitas coisas. E aí, pra encurtar a história, eu decidi que eu vou desinstalar o ChatGPT e outras redes sociais, inclusive o Substack. E aí você pergunta, tá, Lara, mas você não gosta de usar ele pra escrever? Sim, eu uso o Substack pra postar os textos. Eu escrevo todos os meus textos no meu tablet, porque o meu tablet eu uso pra estudar, pra assistir vídeos, pra escrever, e só. Entendeu? Eu não instalei nenhum jogo, porque eu sabia que se eu instalasse jogo, eu não ia usar o tablet só pra estudar, entendeu? Então, enfim, o uso dele é mais pra esse tipo de coisa. Eu escrevo os meus textos, né, no Google Docs, no tablet. E aí depois eu copio, né, tudo e colo, abro no navegador, porque fica melhor, né, porque dá pra editar o texto melhor no Substack pelo navegador. E posto. Entendeu? Então eu não preciso usar o celular pra isso. Eu sei que o Substack é uma rede social, e eu acho que eu não pensei que eu ia ter que fazer isso algum dia. Eu sei que eu vejo muitas pessoas saindo e não sei o que. Inclusive uma amiga minha, ela saiu do Substack porque ela disse que era uma rede social, ela queria se concentrar no livro infantil que ela tá ilustrando. E, gente, eu achei isso incrível. Ela é mais nova que eu, e, ela é incrível, gente. Meu Deus, Jujuba, você é maravilhosa. Enfim, entendeu? E assim, não senti inveja antes que vocês pensem em alguma coisa, não é isso. Mas, gente, a gente percebe, entendeu? Que, poxa, que é uma rede social. O Substack é uma rede social, o Instagram é uma rede social. Eu queria muito postar conteúdo lá no Instagram também, que ia ser o Instagram daqui do YouTube
e do Substack, porque não faz sentido separar, já que eu falo do Substack aqui e vice-versa, entendeu? Mas eu acho que não vai ser esse o momento. Se eu for postar, eu acho que eu vou abrir no navegador e postar pelo navegador, ao invés de ter o aplicativo pra usar, porque, gente, eu perco muito tempo. Eu sou realmente viciada no Instagram, não consigo abrir o Instagram e não passar pelo menos, sei lá, 20 minutos nele, no mínimo, entendeu? Tipo, chutando baixo. Eu devo ter, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas de tela só no Instagram. Mas não é só o Instagram que eu quero usar, gente. Assim, às vezes eu evito tocar porque eu sei que eu vou ter esse vício, e aí eu abro o Substack. Aí eu fico rolando e lendo as notas. E tem o Pinterest também, que eu uso o Pinterest e tipo, só fica rolando. Não é como se eu fosse criar alguma coisa, não é como se eu fosse fazer alguma coisa. E eu sei que eu não uso, tipo, o ChatGPT, sei lá, pra estudar necessariamente. Tipo, eu pedi pra ele criar uma rotina de estudos. Entendeu? Ele não, sei lá, responde a resposta por mim, nem eu pergunto, porque eu acho que as perguntas do ChatGPT são muito, sabe? São muito fracas. Não serve pra estudar, entendeu? Então, não faz sentido. E eu acho que isso é mais uma desculpa. Inclusive, eu tava lendo uns textos que eu achei lá no Substack, né? Que falava sobre o uso de IA. Se eu não me engano, eu li 3 textos. E um desses textos, a pessoa falava sobre a conformidade de IA, né? O pessoal fala muito que a IA vai substituir os psicólogos. E isso é uma ameaça pra minha profissão, viu? Inclusive. Mas o que acontece? Eu acho que seria hipocrisia, porque eu já usei muito o chat pra desabafar. Mas o fato é que o chat, ele vai escutar você e ele vai ouvir o que você quer falar. Entendeu? Ele não vai... Ele pode até promover alguma coisa, falando, nossa, você tem que ser melhor que isso, no que não sei o que, mas, gente, ele não vai te dar uma coisa... que ele não vai dar aquilo que você precisa naquele momento, entendeu? Não vai... Ele pode te dar o suporte, pode te acolher, dizer que você tá certa, entendeu? Mas, que ChatGPT, seja o mais sincero possível, gente, ele vai agir de acordo com o que ele tá acostumado, com o que ele sabe que você vai gostar, porque é isso que funciona, é assim que funciona a IA, é assim que funciona o algoritmo, entendeu? Então, não tem pra onde correr. E por isso que a minha solução vai ser isso. Eu acho que eu vou deixar o YouTube, porque eu gosto do YouTube. Eu acho que não necessariamente uma rede social, porque apesar de eu gostar de assistir os vídeos do YouTube, eu uso mais pra assistir desenho e pra ouvir música. Eu acho que eu uso mais pra ouvir música do que realmente assistir. Por favor, não me julguem, eu não uso o Spotify. Mas eu quero desinstalar todas as redes sociais do meu celular. Eu vou parar pra escrever, né, as coisas que eu quero fazer. Inclusive, eu tava escrevendo no meu caderninho. Bom, e aí eu parei pra escrever no meu caderno mais ou menos aquilo que eu quero fazer, porque um dos argumentos que as pessoas usaram, né, quando foram escrever o texto, né, os 3 textos que eu li, foi o fato de que, você pede pro ChatGPT criar a rotina pra você viver a vida dos seus sonhos. Cara, quem sabe a rotina que você quer é você. Mas eu tô descrevendo não sei o quê. Mas ela vai me dar um direcionamento pro que você quer fazer. Quem vai ter que cumprir essa coisa, entendeu? É você. E eu digo isso como uma pessoa que já tentou fazer isso, gente, e não deu certo. Porque eu tenho limitações que não estão incluídas no algoritmo do chat. Por mais que eu fale, vou me comprometer. Pode ser que eu não me comprometa. Por exemplo, eu fiz uma rotina de estudos, pedi pro chat fazer uma rotina de estudos pra mim, porque eu fiquei pra fazer a avaliação final de uma matéria lá na faculdade. 2 matérias, na verdade. E aí, eu falei, nossa, pode ser flexível porque eu tenho tal e tal coisa pra fazer. Mas, sei lá, eu excluí o fato de que, sei lá, dia de terça eu lavo o cabelo. Eu excluí o fato de que hoje a academia ia fechar 12 horas e por isso eu tinha que ter ido treinar mais cedo. Acabou que eu esqueci disso, acordei tarde e não fui treinar. Mesmo que eu tenha falado que eu ia treinar, mas acabou que eu fiquei, sei lá, jogada no sofá ou no colchão o resto da tarde inteira. Entendeu? Então são pequenas equações que dependem de mim, que são coisas que estão relacionadas a mim e que eu não necessariamente tenho um controle. Eu sei que eu posso falar, nossa, que tem que ter força de vontade. Eu sei, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de força de vontade, eu conseguisse superar isso, mas a questão é que na verdade eu realmente não tenho. Entendeu? Eu sei que parece ruim, e eu acho que é ruim,
E é por isso que eu tenho que tomar medidas drásticas. Eu nem ia trazer esse vídeo pro YouTube, galera. Eu realmente não ia trazer, porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu acho que tem coisas que não devem ser compartilhadas pelo fato de que as pessoas, elas julgam muito, sabe? E o texto que eu vou postar na Gazeta do Morango amanhã, que eu inclusive não terminei, eu tenho que terminar, fala sobre como o anonimato faz as pessoas se tornarem mais cruéis. É basicamente esse o título do texto, um título enorme. E aí, quando as pessoas elas estão na internet e elas levam o seu ponto de vista, ou ela vai ser muito acolhida, ou ela vai ser muito criticada. Eu sei que não tem o meio termo, entendeu? As pessoas às vezes falam que tem o meio termo, mas na verdade não tem. E tudo bem. Então, por isso, eu não queria trazer isso nesse ponto, mas eu acho que é necessário trazer também pelo fato de que, gente, eu sou uma pessoa real, eu tenho limitações, você também tem limitações, todo mundo tem limitações, entendeu? E eu sei que a gente se propõe todo dia a superar as limitações, e a minha não é igual à sua não é igual à minha, eu não vou dizer que uma coisa é mais difícil do que a outra, porque são problemas diferentes, somos pessoas diferentes que vivem situações, passou por várias dinâmicas familiares, sociais diferentes, entendeu? Então eu não posso chegar aqui e julgar a sua vida, nem você pode julgar a minha. Mas mesmo assim eu decidi trazer. Porque a real é que todo mundo passa por problemas. Se a gente fala ou não, né? Se você fala ou não seus problemas, isso aí vai de você. Eu acho que eu quero trazer nesse vídeo a reflexão de que ninguém tá sozinho. Todo mundo tem coisas que te impedem de, sei lá, chegar no seu auge ou chegar na sua melhor versão. Mas a real é que isso não me impede de continuar tentando, e se pra isso eu vou ter que tomar medidas drásticas, que assim seja, galera. Pronto, acabou. Só isso, tá? Um beijo e um cheiro.